Olá, guerreiro de oração, que a paz esteja com você. Nós hoje vamos falar sobre o tema Concentre-se nos alvos de oração. E eu quero ler com você Neemias, capítulo 6, versículo 3. Por isso enviei-lhes mensageiros com essa resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Esta foi a resposta que Neemias deu diante da afronta que Sanbalate, Tobias e Gesem e o resto dos inimigos do povo de Deus, por ocasião lá da construção dos muros de Jerusalém, que nós até já comentamos aqui na nossa série, que estavam lá em fase de acabamento, os muros, não sei se você lembra, lá no nosso encontro número 8 a gente falou sobre isso. Eles se opuseram contra Neemias e foram ali levantados, sem dúvida, pelo inimigo do povo de Deus, né? O nosso inimigo, Satanás, para que a reconstrução dos muros fosse suspensa. Mas Neemias, ele tinha um alvo definido, muito bem definido. Os muros e as portas que cercavam, que protegiam a cidade, deveriam estar prontos. E nada poderia distraí-lo, e ele tinha um prazo para isso. Para vocês terem uma ideia, foi algo assim milagroso, porque foi uma reconstrução em 52 dias. Foi algo além de qualquer condição humana, né? E Deus deu essa graça para Neemias. Mas Neemias, ele mostra para nós, nos ensina, hoje em especial do que nós estamos trabalhando no nosso tema, que nós precisamos nos concentrar nos nossos alvos e não deixar que nada, que ninguém, que nenhum tipo de afronta, que nenhuma seta, que nenhuma distração e mesmo de uma forma enganosa, mentirosa, que o inimigo nos tire da nossa posição, que nós devemos ficar firmes. Cada um de nós que fazemos parte do povo de Deus, devemos ter a visão da grandeza da obra de Deus, para a qual Ele nos chama a fazer. Nós fomos chamados para uma grande obra. E Neemias coloca aqui: eu estou fazendo um grande projeto e eu não posso descer. Neemias manteve-se firme no seu objetivo de reconstruir os muros da cidade de Jerusalém, de não permitir que nem amigos ou inimigos, que ninguém, nada o detivesse naquele objetivo dele, nada o distraísse do seu alvo. No caso, aqui era a construção dos muros, que era a missão que ele recebeu. E no nosso caso, é a nossa tarefa como intercessores, como guerreiros de Deus, de guerrear as guerras do Senhor. Para atingir os alvos, nós precisamos manter uma visão clara daquilo que Deus nos chamou para fazer. Isso unido a uma fé inabalável. Isso trará a realização do propósito de Deus. Então nós precisamos compreender isto. Você como intercessor, uma visão clara do seu chamado. Deus o chamou para orar. Deus o chamou para abençoar a sua igreja em oração. Você foi chamado em determinado local e ali Deus tem um propósito e quer usar você. Mantenha uma visão clara disso. Não desanime, não deixe que comentários, murmuração, não deixe que distrações, coisas tirem você do foco do que Deus chamou você para fazer. Deus te deu uma missão. E é essa missão que o Senhor um dia vai pedir contas. Então você precisa cumprir essa missão. Se Deus te chamou para ser uma coluna na casa do Senhor, como intercessor você é essa coluna. Se Deus chamou para você tirar a espada e guerrear as guerras do Senhor em intercessão, então você é um guerreiro de Deus e você precisa se posicionar em guerra. Não deixe o inimigo distraí-lo. Não deixe que ele coloque seus mensageiros e com astúcia tirem você da posição que Deus quer para a sua vida, que Deus quer de você. A realização do propósito dele: estou executando um grande projeto e não posso descer. Olha que simbólico, né? Não posso descer. Ele está em Jerusalém. Jerusalém é uma cidade alta. Ela foi construída sobre os montes. Ele está nas muralhas. Tudo isso é muito simbólico. Deus está falando: você foi elevado a uma posição alta por mim. Deus está falando para você. Deus está colocando claramente isso. E você sabe.
você foi elevado, você está nos lugares celestiais em Cristo Jesus, é o que Efésios capítulo 1 nos coloca, capítulo 2 também, que nós estamos ali e nas regiões celestiais, nós estamos guerreando como os guerreiros de Deus, anjos de Deus estão colaborando conosco, nós temos o nome de Jesus que nos garante a vitória, nós temos o Espírito Santo que nos dirige, mas nós precisamos nos manter na posição. O Senhor manda os recursos, o Senhor dá todo o apoio, mas a guerra, quem tem que travar somos nós. Nós precisamos estar na posição. Neemias precisava estar naquela posição, ele não poderia sair. E o pior, se ele saísse daquela posição, aquilo tudo era uma cilada para destruir Neemias, uma cilada para matar Neemias. Quem sabe ele não pudesse voltar para a posição. Cuidado! Muitas vezes, nós, se nos distrairmos, poderemos ser tirados da posição para não voltar mais àquela posição. E depois vamos pensar assim, puxa, um dia eu estava numa posição de guerreiro, de intercessor, mas eu me deixei distrair e eu perdi o foco e perdi aquilo que Deus tinha para a minha vida. Então não se deixe distrair. O milagre da reconstrução aconteceu nesse prazo recorde de 52 dias, devido à determinação de Neemias em alcançar o seu alvo e levar toda uma geração de seguidores a comprometer-se juntamente com ele na realização do seu projeto. Porque ele foi determinado, ele levou muitos outros com ele também a executarem aquela obra. Deus manifestou-se a eles e realizou o que era impossível para os homens. Impossível! Eu creio ali que havia muitos anjos de Deus ajudando naquela obra. Muitos anjos construtores, podemos dizer assim, que cooperaram naquela obra. Porque muitas vezes eles tiveram que construir uma mão no trabalho e a outra com a espada. A Bíblia diz isso. Mas eles não saíram da sua posição. E porque Neemias se manteve, os comandantes das famílias ali, os líderes dos clãs, eles também se mantiveram. E, consequentemente, todos os clãs, todas as famílias, todos os grupos estiveram nas suas posições. Então, veja a importância de um líder, de um homem, de uma mulher de Deus estar na posição que Deus quer. Quantos outros serão levados também a estarem nas posições certas? Então não desista, não esmoreça. Você estar nessa posição como intercessor, muitos outros serão levantados. Em nome de Jesus, centenas, milhares, a partir do seu modelo, do seu exemplo. Seja esse intercessor que permanece fazendo essa grande obra para o Senhor. Wesley Duell comentou assim: os guerreiros de oração são chamados para constituir as tropas de choque de Cristo. Satanás já nos atacou o suficiente. Vamos virar o jogo contra ele. Jesus quer esmagar as fortalezas de Satanás uma a uma por nosso intermédio. Satanás só cede terreno quando o obrigamos a isso. Devemos avançar passo a passo, fortaleza por fortaleza, de vitória em vitória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Comece reclamando uma pessoa após a outra para Jesus. Liberte os cativos. Comece reclamando um lugar após o outro para Jesus. Da mesma forma que os primeiros impérios europeus reivindicaram territórios no Novo Mundo, aqui nas Américas, em nome do seu soberano, devemos reclamar lugares, situações e pessoas para o Senhor Jesus, o nosso soberano, amém? O nosso rei. Mantenha o espírito agressivo, mantenha o espírito militante. Continue tomando novas iniciativas de guerra em oração para Jesus. Nós sim temos uma militância. Não é uma militância política, não é algo humano, não é uma guerra humana, nós temos uma guerra espiritual. E nesse sentido, nós somos sim guerreiros, nós somos lutadores, nós estamos batalhando pelo reino de Deus, pela expansão do reino de Deus. Essa determinação é necessária a todos nós, pois enfrentamos diariamente todo tipo de distrações e tentações. Elas são nos apresentadas com o propósito de fazer-nos desistir dos nossos alvos de oração. Não desista dos seus alvos de oração.
permaneça firme e você está construindo pela oração uma grande obra para Deus. Neemias disse: estou executando um grande projeto, eu não posso descer. Você deve dizer a mesma coisa. Quando você for afrontado, não perca o alvo, não se distraia. Você está realizando uma grande obra para Deus, você não pode descer. Você está construindo as defesas no reino de Deus. Você está levantando muralhas para a glória de Deus. Você está levantando outros também nessa construção. Você não pode sair da sua posição. Não se distraia, não saia, não perca os seus alvos de oração. Lute, guerreie as guerras do Senhor. Se Deus colocou alvo de oração, a sua cidade, pela sua igreja, por famílias, pessoas em específico que Deus tem colocado no seu coração para orar, por conversões, por reavivamentos, por despertamentos, se Deus tem colocado um povo não alcançado para você orar, ore com perseverança. Ore pelo nosso país com perseverança. Não vamos desistir, não vamos esmorecer. Deus está nos chamando para nos concentrarmos nos alvos de oração, para ficarmos firmes. Nada poderá desviar nosso olhar dos alvos de Deus. Às vezes a conversão de um ente querido, a mudança daquela situação aparentemente insolúvel, a restauração de uma pessoa, um milagre físico, alvos que você tem perseguido há tempo, como já mencionei, desde o alvo pessoal até alvos ministeriais, você deve lutar em oração e ficar firme. E então, a cada passo, você está mais perto da concretização. Lembra? Com Deus, milagres acontecem. 52 dias, um muro foi levantado para a glória de Deus, milagrosamente. Se nós permanecermos firmes em oração, nós veremos milagres de Deus sendo concretizados. Como Neemias, não desça da sua construção. Deus está vindo com a resposta. Se você parar, você pode abortar uma grande bênção que viria à luz. Quero orar com você agora. Vamos colocar diante de Deus algum alvo, alguma situação que você estava esmorecendo de orar, estava, quem sabe, querendo desistir, entregar os pontos. Mas agora, Deus está falando, não desça da sua posição. Você está em Cristo Jesus, colocado nas regiões celestiais. Fique firme, fique firme. Eu quero orar com você. Se você está se sentindo assim, quem sabe desanimado, abatido, quem sabe largando alguns alvos de oração, agora é tempo de retomar. O Senhor está falando isso para você. Pai, em nome de Jesus eu oro e abençoo meus irmãos e minhas irmãs que estavam desanimando. Quem sabe muito tempo, quem sabe por situações, por oposições, enfrentando Sabalates, Tobias, que vinham contra eles, mas agora, Senhor, em nome de Jesus, que eles não mais respondam às afrontas, mas que eles permaneçam na reconstrução, aleluia, que eles permaneçam edificando para Deus uma grande obra. Senhor, que eles voltem, se aqueles que saíram, que voltem às posições. O Senhor está falando, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra. Aleluia. Agora, em nome de Jesus, nós abençoamos cada um desses intercessores. E, Pai, que eles voltem aos seus alvos, que eles voltem a buscar, que eles se concentrem nos alvos de oração, que eles, ó Deus, se firmem nos alvos que o Senhor tem colocado, porque a vitória é daquele que fica firme, alvo após alvo, que não esmorece, que guerreia, que busca entender em Deus, que busca vitórias em Deus, que permanece firme contra o inimigo, que não ouve suas sutilezas, que não responde suas cartas, que não sai da sua posição para tratar com ele, mas está firme, não é envolvido em ciladas. Em nome de Jesus, guarda os teus filhos desses tipos de ciladas. Guarda, Senhor, de toda pessoa envolvente, de toda obra diabólica, de toda distração, Senhor, de toda até outra função que pode ser dada para tirá-los da posição estratégica como intercessores.
Senhor, que nada os tire dessa posição, que nada, ó Deus, os faça, Pai, recuar, voltar atrás sobre os alvos de oração, que eles permaneçam nos alvos que o Senhor tem dado para eles, que eles se concentrem nessa reconstrução, nessa obra que eles estão fazendo. Em nome de Jesus, eu declaro sobre eles esta palavra e eu os abençoo agora. Recebam no Senhor a bênção da vitória, da renovação. Recebam do Senhor as direções que precisam ter para responder, ó Deus, como Neemias respondeu, ó Deus, com sabedoria ao inimigo. Em nome de Jesus, eu declaro esta palavra para cada um, para a honra e glória do Senhor. Amém e amém. Amém. Que Deus te abençoe. Firme, esta semana, seu caderno de oração, concentre-se nos alvos. Lembre, se alguma coisa você tinha abandonado, não estava orando mais, volta a orar. Você que estava no momento Amai, quem sabe orava pelas nações, orava pelos povos, agora não está orando mais. Em nome de Jesus, volta a orar diariamente. Vai lá no grupo, retoma as nações, retoma os alvos de oração, tanto nacionais como internacionais, os povos da terra, pessoas que precisam, a sua igreja local, o que você estava desanimado. Essa semana, volte a orar, volte a concentrar-se nos alvos de oração. Diga não para o inimigo e posicione-se sim para o seu Deus, sim para o Espírito Santo. Se posicione, é o que o Senhor está falando com você. Em nome de Jesus. Amém.